Fica aqui com a gente, hoje é dia de Dicas de Saúde com a Santa Casa de São José dos Campos. Dr. Fabiano Moura, ortopedista, está falando sobre problemas no quadril, doenças que podem afetar e a colocação de próteses. Agora o Luquinha tem um toque muito legal para você, né, Lu? É a promoção Semana Irresistível que está de volta ao Kinoplex Vale Sul de segunda a quarta-feira. Ingresso, gente, a partir de R$ 4,00 a minha entrada 2D e R$ 5,00 a minha entrada 3D. E cliente titular do cartão Itaú Card paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. E as estreias, aliás, dessa semana são as comédias Um Espião e Meio, que eu quero muito ver, e também Perfeita é a Mãe. Você pode consultar a programação completa e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo, com a melhor pipoca que a gente pode ter, com o melhor conforto também, Solange, irresistível, né? Pois é, muito legal. Eu fui assistir o Espião e Meio, muito legal, Luquinha, uma comédia muito legal. Bom, antes da gente voltar a falar sobre quadril, rapidinho, você conhece aquela frase, elas ardem e elas doem, né? Muito, são as terríveis aftas. Por que elas aparecem? O doutor Sorriso vai dar a dica pra gente, como é que a gente cuida disso tudo aí, olha só. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou falar sobre aftas, que são feridas que aparecem na boca. O que são aftas? São feridas que aparecem na cavidade bucal, pode ter o aspecto esbranquiçado e pode formar pequenas lesões, pequenas cavidades. Aparece geralmente na bochecha, na base de língua e pode ter como causas algumas circunstâncias. Alguns pacientes relatam que ao se alimentar com abacaxi e laranja, começam a aparecer aftas na boca. Outro motivo que pode provocar as aftas são os traumas relacionados ao aparelho ortodôntico, né? Quem usa aparelho ortodôntico pode apresentar essas pequenas feridas. O mais importante sobre as aftas é que se elas são persistentes ou demoram mais de 7 a 14 dias para desaparecer, você deve procurar um cirurgião dentista para fazer uma avaliação clínica da situação. O tratamento está relacionado ao uso de corticoides, aquelas pomadinhas que nós passamos na boca, e também hoje nós podemos estar utilizando a aplicação de laser terapia. Faz-se uma aplicação de laser nessas pequenas feridas, acelerando o processo de reparação dessa ferida, melhorando as condições do paciente. As aftas também podem estar relacionadas à utilização de alguns tipos de medicamento. Outra dica é manter uma boa higiene bucal. O acúmulo de bactérias pode piorar a sensibilidade nessas feridas. Se você quer participar, ligue para o telefone código de área 12 3922 4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Grande brejo é logo. Grande beijo para o doutor Sorriso. Doutor Fabiano, essa querida disse que a mamãe dela, de 78 anos, caiu na escada, tá? E não ligaram muito, passou uma semana, ela estava com um pouquinho de dor, só que hoje ela não consegue andar e parece que a perna está rodada para fora. Ela quer saber o que pode ser. Nesses casos, é até uma pergunta boa, porque quando você tem, às vezes, uma queda do idoso em casa, e ele evolui com dor, e às vezes até vai no pronto-socorro e faz um raio-x, às vezes tem que ter muito cuidado, eu falo isso com meus alunos, porque 90% de sensibilidade, às vezes eles fazem uma fratura, só que como está sem desvio, ele ainda mantém ou até consegue apoiar um pouco a perna e depois chega em casa andando e aí faz o desvio e aí roda a perna externa. Se está rodada externa, tem que ir no pronto-socorro, tem que fazer um raio-x e investigar que provavelmente ela tem algum acometimento na parte proximal do quadril. Então tem que verificar, viu, Luquinha? De qualquer jeito. Tem que procurar ajuda. Solange, qual que é o médico, vou perguntar isso pro doutor, qual que é o médico que está autorizado e permite também aí colocar essa prótese no quadril? É qualquer tipo de ortopedista? Quem que pode fazer isso? Tá. Quando você tem a formação em ortopedia, você é treinado para você colocar a prótese que é feita no trauma, que é uma prótese mais simples. É uma prótese que você não tem que confeccionar o acetábulo. Então, todo ortopedista é capacitado para fazer esse tipo de prótese. Agora, as próteses mais desenvolvidas, as próteses mais modernas e as próteses totais, que são aquelas que você troca tanto a parte do acetábulo quanto o fêmur,
você para entrar na sociedade, você precisa de treinamento, você precisa de fazer próteses, provas, você precisa de fazer muitos cursos com artroplastia, que são as próteses, para você poder ter a autorização para fazer isso. Mas assim, qualquer ortopedista está capacitado. Agora, o ideal, se for uma prótese um pouco mais moderna e se for uma prótese total, é um especialista, porque ele só faz aquela parte. Então, ele estuda mais, ele tem mais contato com o caso, então seria o ideal. Mas se for um caso de urgência, um caso de trauma, qualquer ortopedista está capacitado para fazer a prótese parcial. Agora, o que pode provocar problema no quadril, doutor? O que pode, por exemplo, lesionar o quadril? Uma infinidade de fatores. Não podemos descartar o fator genético, porque a genética faz parte, sim, de todas as patologias, artrose, desgaste ou algumas lesões já congênitas, doenças, por exemplo, a doença displásica do quadril, que é uma doença que a pessoa já nasce com ela. Então, assim, fora a genética, temos os traumas e temos também o excesso de uso ou um uso inadequado. Tudo isso pode levar a lesões e assim como o Lucas estava com dúvida, por exemplo, numa corrida, lesões que agora estão sendo diagnosticadas por termos exames mais específicos, então tudo isso pode levar a você ter um desgaste ou causar uma lesão aí no seu quadril. Sabe quem tem problema de quadril, Luquinha? O Usain Bolt. É mesmo? Ele tem. Corre, geralmente atletas de alta performance, se não fizer um cuidado muito grande, eles desenvolvem lesões degenerativas do quadril. Fazer a pergunta rapidinho da Carol de Jacareí, ela quer saber, quando você coloca algo no quadril, né, um implante no quadril, você precisa trocar depois de um tempo ou é algo vitalício? Boa pergunta, Luquinha. Se no caso ela está correlacionando um implante, for uma artroplastia, for uma prótese de quadril, o material nacional, a gente tem uma estimativa e uma média de vida, de duração, que é a vida do material. Você não pode afirmar com certeza, não, este material eu vou implantar no seu quadril e ele vai durar 20 ou 30 anos. Isso você não pode afirmar. Mas nos estudos que a gente tem seguido e tem desenvolvido também, tem feitos aqui no Vale do Paraíba, a prótese nacional, que é uma prótese de uma qualidade um pouco inferior, ela dura de média de 10 a 20 anos. Vai depender muito também como o paciente trata dessa prótese dele. É o que eu falei, impacto e carga. Se você usa uma prótese importada ou uma prótese que tem uma boa qualidade, às vezes mesmo sendo nacional, essa prótese tem uma estimativa de vida maior, de 20 a 30 anos. Mas isso também são estudos, ou seja, ela pode até durar um pouco mais do que isso também, porque a gente está estudando próteses que foram feitas há 10 a 20 anos atrás. Depende de As que estão sendo feitas hoje, provavelmente o que a gente se espera é que tenha uma durabilidade maior. Mas isso é extremamente, diretamente ligado ao tipo de conduta que o paciente vai ter. Ok, então. Doutor Fabiano, nossa, hoje foi vapt-vupt, né? Foi muito rapidinho. A gente quer o senhor de volta aqui, porque tem muita gente com dúvidas sobre doenças de quadril e como é que a gente cuida dele aí. Boa viagem e traz novidades pra gente lá de Harvard, tá bom? Tá joia, eu agradeço aí. Um beijão pro Marcelo aí, pra Mariana, minha esposa, e pro Marcelo aí, minha razão de vida. E um beijo pra todo mundo aí em casa. E a gente vai voltar assim, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. Boa viagem, doutor. Pode trazer uns presentinhos que nós gostamos. Pode deixar. Tô brincando. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Beijo forte. Aliás, só essa semana a gente vai ficar de olho nos Jogos Olímpicos, né? Pois é, o Falando Nisso volta na próxima sexta-feira só. Nosso encontro é na sexta-feira, 1h15 da tarde. A gente vai falar de transtornos do trauma aí. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Bora viver, ser feliz e torcer aí pelo nosso Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Even though it's rainy, we be singing about summer. Boys talk about ladies and girls about lovers. Even though the clouds blow where we lay our heads, maybe we don't need. Falando Nisso. Oferecimento Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Cooper, há 80 anos, o leite que chega mais fresquinho até você. E Carrefour.